Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caro telespectador estiver a acompanhar-nos. Eis-nos aqui para mais um debate, que no fundo é para mais uma conversa amena e para o efeito tenho aqui três convidados, um painel constituído pelo sociólogo Laurindo Vieira. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, como queiram. Doutor Eliseu Vuns, que é economista, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, saudações a todos. E também pelo politólogo Benjamin Dunda. Bom dia. Bom dia. E saudações também extensivas aos colegas do painel. Sim, senhora. Bom, para hoje trazemos um tema bastante sugestivo, que é sobre o orgulho nacional. Bom, nós estamos habituados nas nossas conversas a dizer, opa, o fulano é orgulhoso, opa, de forma individual. Agora, o orgulho nacional, portanto, estamos a trazer para a nação. Então, este é o tema que nós vamos debater hoje e a participação é livre, portanto, os convidados podem, sempre que quiserem, participar, dar a sua opinião em relação a esta questão, às perguntas que forem colocadas. Agora, vamos então colocar a primeira pergunta. Talvez comece aqui pelo sociólogo Laurindo Vieira. Como é que nós podemos entender orgulho nacional? O que é isso de orgulho nacional? Bem, muito obrigado. Antes de uma abordagem mais geral sobre o orgulho nacional, eu penso que é fundamental que se fale um pouco sobre o próprio conceito de orgulho. Perfeito. O orgulho é uma categoria de natureza psicológica, é um sentimento, é uma emoção. Por isso, o orgulho é todo sentimento afetivo que alguém sente em relação a si próprio, porque nós podemos ter orgulho e devemos ter orgulho por nós, mas aditivamente o orgulho é também um sentimento afetivo que alguém sente em relação à pátria, em relação a outrem e cujo impacto tem efeitos diretos na vida do outro. Por isso, o orgulho nacional não é mais do que o conjunto de valores, a emoção, o sentimento que o cidadão de um determinado país sente em relação à sua pátria. Isto é o que nós podemos chamar de orgulho nacional. E deixe já aqui acrescentar que esta dimensão do orgulho nacional nos remete para uma dimensão extremamente interessante, que é a relação de pertença. E para nós percebermos essa relação de pertença, eu socorro-me aqui de um poema do escritor brasileiro, já um poema muito antigo, que dizia: eu não amo a minha pátria por ser pequena, grande, rica ou pequena. Eu amo a minha pátria por ser minha. Então, quer dizer, toda a dimensão histórica, os valores que a minha pátria tem, fazem de mim, enquanto cidadão, alguém que sente orgulho pela sua pátria. Então, na minha dimensão, orgulho nacional, é isso. Muito bem. Então, Eliseu, a sua opinião? Eu penso que o Dr. Laurindo, enquanto sociólogo, deu aqui uma abordagem mas eu retive a parte mais importante. Portanto, é o sentimento de pertença enquanto cidadão, enquanto alguém que faz parte da sua pátria, do seu amor maior. E o nosso país, portanto, enquanto cidadão, temos todos o dever de cuidar bem da nossa pátria. Portanto, não importa qual for a sua atividade, a sua ocupação, mas é preciso transmitir os valores reais daquilo que é o país. Portanto, o país exige do próprio cidadão uma boa conduta, fazer na perspectiva de as minhas ações hoje podem ser reflexões para as gerações futuras, ter o comprometimento com o próprio país. Tanto aqui, tanto em função da área de formação, eu iria tocar para não só gestores públicos, e quem é gestor deve necessariamente saber que nem sempre a quantidade de valores máximos colocados à sua disposição, mas aquilo que é colocado à sua disposição tem de refletir numa qualidade de despesa
que sirva de facto para o benefício do próprio cidadão. Quando passamos esses valores à própria sociedade, os atores vão ter maior responsabilidade de fazer bem a coisa pública, ou seja, para termos um bom país para viver, não passa apenas só por palavras, mas as nossas próprias ações. Portanto, desde o início que nós criamos os valores das crianças, passamos os valores reais daquilo que é o país e também não esquecemos, de facto, aquela conjugação entre o novo e o velho, sempre na perspectiva da realização de um bom país. Portanto, o cidadão deve sempre pensar, e eu estou de acordo nas falas do Dr. Laurindo, que, pegando aqui o poeta brasileiro, de que a nossa pátria não importa a dimensão, nós temos de fazer bem para que sintamos orgulho do nosso país e, efetivamente, todos os dias, sempre colocando um bloco para a construção desse país que precisa exatamente dos momentos bons e maus dos seus bons filhos, que pensam o país, não importa em que medidas a serem adotadas, mas sempre na perspectiva de que fazer bem hoje para que as gerações futuras sintam de facto o orgulho daquilo que tem sido feito hoje. Portanto, eu fico na perspectiva do amor à pátria, das nossas ações boas que vêm depois se refletir em posicionamentos futuros. Bom, para concluir esta primeira ronda, vamos ouvir então o politólogo Augusto, aliás, penso... Benjamin. Dutra. Bem, eu penso que o Dr. Laurindo, como o Dr. Eliseu Vuns, praticamente disseram tudo sobre o orgulho nacional. Mas, na verdade, o orgulho nacional é uma atitude cívica do indivíduo, do amor à pátria, o histórico, ou seja, o passado histórico do seu país, as características culturais e todo um conjunto do patrimônio que fazem parte da nação. E aqui, deixa já dizer que nós, nesse quesito, estamos muito mal. Mas estamos muito mal por quê? Porque hoje assiste-se, sobretudo nós, enquanto jovens, nós não temos muito sentimento pela pátria, o sentimento pela nossa identidade, pelas nossas características culturais. Mas esse problema não é só um problema isolado aos jovens, porque esse sentimento, esse patriotismo que os jovens devem ter, eles são ensinados. E aqui vamos entrar numa outra discussão, que é a questão da própria cultura política. A cultura política é que determina também a forma como os cidadãos vão se identificar com a pátria, porque a cultura política vai depender também de uma outra variável, que é a própria socialização política. O que é a socialização política? É um conjunto de saberes e conhecimentos que o indivíduo aprende na família, na escola, na sociedade, sobre a política. E nós, quando falamos do patriotismo, há aqui também alguma confusão, às vezes fala-se do patriotismo em detrimento, ou seja, tenta-se correlacionar com o nacionalismo, mas na verdade o nacionalismo é oposto ao patriotismo. O nacionalismo é o orgulho cego, o amor cego à pátria, e que leva às vezes a odiar os estrangeiros. E leva a atitudes um pouco mais radicais e que estão muito em contramão com o patriotismo, propriamente dito. E ano passado, eu me recordo, acho que foi o ex-ministro da Administração do Território, numa visita que fez em Portugal, ele apelou que os angolanos, os migrantes que estão lá, pudessem vender a imagem positiva, as valências que o país tem. E as pessoas agiram a quente, disseram que o ministro estava a ensinar as pessoas a mentir, mas não é isso. Porque mesmo
a nível do estrangeiro, quando nós olhamos para a própria diplomacia cultural, a diplomacia cultural muitas vezes não é feita naqueles mecanismos burocráticos, institucionais, entre o Ministério das Relações Exteriores, em outros países o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas essa diplomacia cultural é feita pelos migrantes. Por quê? Porque os indivíduos, por exemplo, nós aqui temos os nossos concidadãos angolanos, por várias razões emigram para outros países e a partir do momento que eles ficam inseridos na sociedade daquele país, às vezes as pessoas, os cidadãos daquele país, vêm tirar satisfação sobre o país de origem do indivíduo. Então, a partir desse momento, se nós vendermos uma imagem negativa do país, estamos também a formar uma opinião pública a respeito de como os estrangeiros vão olhar para o nosso país. Por isso que é importante nós, jovens sobretudo, que viajamos noutras paragens do mundo afora, temos que sempre transmitir essa visão positiva do país, que o país apresenta grandes valências, que o país tem um grande potencial turístico, um grande potencial econômico, porque isso também é que acaba de atrair aqui o investimento. E está aqui o Dr. Vuns, que é economista, ou estamos numa nova tônica, que é a questão de cada vez mais o Estado angolano poder atrair investimentos estrangeiros para cá, no país, e esse investimento estrangeiro muitas vezes vem por força dessa diplomacia cultural, porque os indivíduos, ao terem uma visão positiva do país, acabam também se interessando mais, procuram conhecer, vêm para cá, conhecem as nossas valências e, quiçá até, eles próprios depois mostram interesse em investir no país. E investindo no país, vai-se gerar mais receitas, criação de mais empregos. Então, esse todo conjunto de elementos que nos identificam a pátria devem ser, na verdade, demonstrado com mais amor e, na verdade, com mais dedicação. Muito bem. Então, eu queria pegar a sua deixa sobre a questão da relação do sentimento contra os estrangeiros. Sim, sim. Bom, ali já íamos cair para o escopo do chauvinismo. Eu não sei se tem uma opinião em relação a isso, se o orgulho nacional não descamba realmente para o chauvinismo. Aqui, o chauvinismo entendendo que é um sentimento de orgulho nacional agressivo, não é verdade? E que realmente se vira contra o estrangeiro. Bom, estejam à vontade. Quem quiser responder à pergunta, estamos agora no segundo round. Sim, quando nós falamos do orgulho, e aqui já foi bem dito, o orgulho tem duas dimensões. Tem uma dimensão positiva e tem uma dimensão negativa. Uhum. E assim acontece com várias categorias sociais. O mesmo acontece com o ego. Não há nenhum problema nós termos um ego elevado. Mas o ego elevadíssimo cria o narcisismo, o excesso de amor por si e uma dimensão que passa muitas vezes pela negação do outro. O mesmo acontece com o orgulho. O excesso de orgulho pode levar ao nacionalismo, é evidente. E este nacionalismo pode ter repercussões negativas. Negativas porque cria os chamados racismo, o chamado chauvinismo, o ódio pelo outro, cria a cultura do bode expiatório, pensando que o outro, por ser estrangeiro, por ter uma cor diferente, por ter uma pele diferente, é o culpado da situação em que eu vivo, o chamado racismo psicológico, que é muito comum em diversos estados, nos Estados Unidos da América, no Brasil, em que o outro é culpado porque tem uma pele diferente, porque tem um sexo diferente
e tudo isto deriva do excesso de nacionalismo que pode ter uma conotação negativa. Doutor Eliseu? Sim, eu penso que o lado positivo e o lado negativo, em realidades como a nossa, não podemos descartar efetivamente. Eu vou me pegar muito em questões muito económicas. Perfeito. E porque nós precisamos para mudar também a nossa própria realidade. Portanto, o excesso traz consigo também e vai afugentar investimentos, interesses das outras partes. No aspecto psicológico, quando achamos que só nós é que temos de fazer e não precisamos da ajuda dos outros, nós, Angola no caso, não estamos isolados, portanto nós precisamos sempre da parceria dos outros. Apesar de que nós temos de defender o que é feito em Angola, do ponto de vista do interesse nosso, e incentivando os nossos empresários ou cidadãos a investir em Angola, e ter o sentimento de pertença das nossas ações, mas ainda assim nós precisamos exatamente daquilo que são as parcerias estrangeiras. Portanto, e é preciso olharmos que, e também esse é um outro ponto que vem ligando à própria diplomacia econômica, que não está isolada apenas só em questões econômicas. Portanto, já me disse bem aqui também a questão cultural, como é que nós vendemos o nosso país fora, a ideia de passarmos as coisas positivas, porque quando passarmos também as coisas negativas, vai trazer consigo alguns obstáculos do ponto de vista de olhar para Angola como um lugar seguro para investimento, como um lugar seguro para proveitos daquilo que tem a ver com as suas potencialidades e o que Angola tem a oferecer. Então, o excesso muitas das vezes também afugenta. Portanto, nós precisamos, mais do que termos orgulho nacional, mas ainda assim precisamos de desenvolver o nosso país. Portanto, há questões de egos um pouco ponderados, medidos, porque há situações em que nós, para nos desenvolver, precisamos exatamente da contribuição dos outros. Podemos ter até o conhecimento tradicional das nossas origens, mas há situações em que, nos aspectos econômicos, nós precisamos exatamente das parcerias estrangeiras. Agora, temos um outro lado, portanto, é necessário vermos que no aspecto social, por não estarmos isolados, nós sofremos influências externas. Portanto, e isso vai, muitas das vezes, pensarmos, e é uma forma também dos mais velhos hoje pensarem, como é que a juventude angolana vai se organizando. Portanto, bebe um pouco da influência dos mais velhos, mas também bebe um pouco da influência estrangeira. Ligamos aqui nas questões imediatas. Portanto, ontem havia mais o sentimento de saber esperar, fazer bem. Hoje nós queremos ter as coisas já, não olhamos para a questão dos processos exatamente que a sociedade tende a oferecer, exigimos mais do que aquilo que nós podemos dar. Então, há sentimentos depois de comparação de que não, estando em Angola, estando fora, deveria ser melhor lá. Mas temos de pensar que os próprios países onde nós vamos, também há aquele sentimento de que há coisas que não correm bem. Então, eu olho na perspectiva do orgulho nacional de fazermos bem. Tanto aqui chama, o que também o Benjamin disse, a atitude dos próprios políticos. Portanto, qual é o país que eu quero efetivamente fazer a minha ação política e não caímos muitas das vezes na questão do populismo. Portanto, estamos a vender influências externas do ponto de vista político, quando a nossa realidade exige mais trabalho, sacrifício e renegação de algumas situações e posicionamento de que há zonas, por exemplo, em Angola, que ainda há dificuldades de termos acesso a alguns bens públicos normais. Então, isso traz consigo também uma reflexão nacional do ponto de vista da instrução do próprio gestor, o próprio político, nas suas ações para aquilo que tem a ver com o que se quer pensar do orgulho nacional. Portanto, temos uma baliza de pensar o país nas várias vertentes daquilo que nós pretendemos desenvolver, porque é preciso também chamar a atenção do seguinte, portanto, o político vende a sua ideia, mas depois quem vai realizar são os técnicos,
técnicos, portanto, a juventude espera de maiores investimentos que são aplicados com os recursos alocados na sua zona de origem para que evitemos o êxodo para as grandes cidades. Então, o pensamento também do orgulho nacional tem a ver que fazermos bem, tanto chamar aqui um pouco de atenção, eu sei que ainda não chegamos, mas eu vou sempre tocar na perspectiva do gestor saber a utilização corrente, eficiente dos meios que lhe são alocados, para que, portanto, ele crie ideias boas na zona onde ele está, para que a própria juventude onde está inserida naquele meio se sinta próximo das ações, e isso vem a trazer depois também o sentimento de pertença, porque quando não há a inclusão de ideias e fazer com que o munícipe, lá onde estiver, se sinta incluído nas ações governativas, nas ações dos próprios políticos, de quem vai gerir a coisa pública, então depois também vamos ter aquelas situações que o Benjamin disse bem, que as pessoas querem ir sem saber exatamente e não conhecer os reais valores de que a sua contribuição estando no país é benéfica em relação a ele estar fora. Porque há ações também de que, mesmo os nossos irmãos, exemplo de outros sítios, portanto, que estão na diáspora, eles vendem ainda assim a realidade do seu país. Não é que tem de ser obrigatoriamente passar todos os lados positivos, mas vender aquilo que é de bom, porque ele tem de ter a certeza que ninguém, todos nós vemos de uma mulher, ninguém fala mal da sua mãe, independentemente de qual for a posição, se é bêbado ou não. A intenção é vender sempre e lembrar as coisas positivas que o pai ou a mãe passou de valores e traduzir em situações positivas. Então, o orgulho nacional também passa na questão da ética, a deontologia de como nós gerimos as coisas, porque grande ou pequena, mas depois as ações são humanas. Portanto, é aqui chamar a atenção de que quem vem gerir a coisa pública, quem vai desenvolver as ações, deve pensar o país como um todo. Portanto, antes de eu tirar alguma coisa, roubar algum dinheiro, subtrair algum bem público, tenho de pensar no cidadão que tem a sua família para sustentar, mas que no final do dia tem a vergonha por não ter as condições suficientes para dar à sua família. Então, a ideia do orgulho nacional também parte do ponto de vista das ações, quer os políticos, os sociólogos, ou seja, todas as forças vivas do país têm de pensar país. Portanto, pensar país é ações concretas, onde é alocada e tem responsabilidades de fazer, deve fazê-la bem, sempre pensar no bem-estar do próximo, porque se tivermos o orgulho, e o professor Laurindo disse bem, porque o amor por excesso também traz depois aquela coisa de não vermos o próximo, tanto pensamos apenas em nós, e eu penso que para o nosso país, e numa definição clara do orgulho, é a questão do amor. Portanto, o amor ao país traz consigo a renegação de algumas coisas que eu acho que é bem para mim, mas que podem ser boas para os outros. Então, quando desenvolvemos essa ideia de nação de fazer bem, nação de trazer coisas boas para o país e também sem excluir a participação dos estrangeiros naquilo que é o que nós precisamos para desenvolver o nosso país, então nós vamos ter, de facto, alguns momentos bons da nossa história e em processos muito difíceis, como nós estamos a viver hoje, numa sociedade que, tanto pela questão imediata e os efeitos econômicos e sociais, as pessoas vão esfriando o seu amor em função das situações que vivem. Então, aqui vem, de facto, trazer, e por isso é que eu estou a pegar na questão dos gestores, dos próprios políticos, a sua forma de posicionamento faz com que também a sociedade acompanhe aquilo que são as suas próprias ideias. Portanto, pensar país tem a ver com as minhas ações. Portanto, como é que eu estou, onde eu estou e como eu penso desenvolver e fazer bem. Não é para eu estar no CUNEN que eu vou fazer mal, porque eu sei que lá não está ninguém a me olhar, vou roubar, vou subtrair, vou fazer. Por outra, as minhas ações do imediatismo, do roubo, vai em primeira instância, fazer com que aquela zona não se desenvolva. Não desenvolvendo, vai atrair posições
pouco positiva. Portanto, prostituição, o jovem vai roubar, porque as ações de quem deveria fazer bem para criar condições propícias de viver, vai, de facto, deturpar a visão inicial que nós tínhamos, e eu penso que, portanto, e uma forma de conselho, nessa questão do combate à corrupção e à própria impunidade, está na hora de resgatarmos os valores, mas os valores começando da base. Nós, antes de irmos à rua, tínhamos aquela cultura familiar de ouvirmos de uma boa conversa. Isso também ressalta os valores da própria angolanidade, que hoje nós não sentimos. Tanto tornamos uma sociedade bastante vaidosa, apertada nos títulos, que eu sou, eu deixo de ser, e nos esquecemos exatamente de todos nós o que somos. Se esta questão de cabina ou cuné, num só povo, pode parecer uma situação qualquer, sim. na visão hoje dos jovens, como uma coisa muito simples, mas traz a questão da unidade, portanto, de fazer Angola. Não é Luanda, é na zona onde nós estivermos, temos de fazê-la bem. Muito E fazer bem traz consigo o amor ao próprio país. Portanto, independentemente das posições onde nós estamos, temos de fazer bem. Eu tenho de ter a certeza de que o dinheiro desviado do medicamento vai prejudicar o cidadão que não tem fundos e precisa daquele serviço de saúde. A água, se eu desviar e fazer outras coisas, vai impedir com que mais cidadãos igual a mim não tenham acesso. Então, essa cultura de amor que hoje nós precisamos resgatar, e o amor ao país é essa coisa, portanto, é valores, fazer bem para o país. No município, no bairro onde nós estivermos, nós somos a parte contribuidora desse país. Aí sim é que o orgulho e o amor, porque senão vai ser coisa só falar, e depois também começamos a afugentar os próprios investimentos e vamos imputar tudo ao governo. Portanto, o presidente não faz tudo sozinho, é a contribuição do cidadão, do angolano, independentemente do sítio onde estiver. Muito bem, pela Chega. Bom, pegando nessa Chega também, talvez eu perguntaria ali ao politólogo quais, afinal, os fatores que nos levam ao orgulho nacional. Será que um povo que não tem orgulho da sua própria terra é um povo sem orgulho nacional? Mas antes gostaria de voltar à primeira questão, da questão dos excessos, não é? Na verdade, quando também o amor é excessivo, acaba por ser nocivo, porque já dizia Aristóteles, a virtude está no meio, não está nos extremos. E aqui o Dr. Vuns falou sobre a questão das influências externas que nós temos tido atualmente. Obviamente que isso também nos remete à própria questão que é muito discutido a nível da ciência política sobre o hard power e soft power. Quando nós estamos a falar... Que, traduzido... O hard power é poder duro, soft power, poder suave, poder leve. Quando nós falamos... Isso era para entendimento dos nossos telespectadores. Pois. Quando nós falamos do soft power, estamos a falar da cultura. E nós hoje vivemos num mundo cada vez mais globalizado, e o Dr. Vuns fez referência que é impossível um país ficar isolado e tornar-se autossuficiente. É impossível, é preciso que os Estados tenham essa interação, os Estados cooperam, mas é importante que nós também saibamos preservar aquilo que são os nossos valores, aquilo que é, na verdade, a nossa identidade. Porque nesse processo de aculturação, muitos valores que nós tínhamos, valores dos nossos ancestrais, vamos perdendo. E às vezes é que nós acabamos bebendo um pouco daquilo que são os valores de outras paragens, de outros países, e a própria interpretação, a forma como nós depois vamos expressar esses valores culturais, acaba criando um choque entre a identidade nacional e a cultura que nós vamos aprendendo, e nós estamos hoje num mundo, aquilo que Emmanuel Castell diz,
sociedade em rede, as novas tecnologias da informação e comunicação, as redes sociais, que nos tornam cada vez mais ligados, nos tornam cada vez mais conectados com o mundo afora, e vamos acabando adquirindo outras experiências, outras culturas, características culturais, e que acabam também sendo um pouco perigosas para aquilo que é o nosso patriotismo. Porque o patriotismo é a forma como o indivíduo se identifica também com a pátria. A identidade do indivíduo, os valores culturais, a preservação dos valores culturais. Isso é muito importante. Nós, quando falamos da própria questão da aculturação, nós hoje vivemos numa sociedade muito aculturada, onde quase vamos perdendo por um exemplo, pouco. a pergunta colocada, já que o tempo também urge, temos mais 15 minutos pelo menos para o debate, o que é que nos leva, afinal de contas, ao orgulho nacional? Podemos inserir, embora já se tocou aqui a questão do patriotismo de alguma forma, mas patriotismo também é orgulho nacional, ou o que é isso? Bem, o patriotismo é também orgulho nacional, mas o que é que nos leva ao patriotismo ou ao orgulho nacional? Nós, hoje, eu digo, nós aqui, eu e o Eliseu, como jovens, estamos naquela geração intercalar, ou seja, mediana, que faz a ponte entre os mais velhos e entre a geração mais nova. O que nós sentimos hoje na nossa sociedade é que não há um diálogo geracional entre os jovens e os mais velhos, os jovens e os mais novos. Porque o patriotismo, ele também é ensinado. Né? A forma como os nossos mais velhos deram-se à nação, contribuíram à nação, construíram a nação, esses valores devem ser ensinados aos jovens, para os jovens preservar isso que cria a identidade do indivíduo. E nós, nesse quesito, estamos muito mal. Hoje estamos numa sociedade onde as redes sociais têm cada vez mais influência na vida pessoal e na vida das famílias, onde quase as famílias não dialogam. Isso é muito perigoso, porque eu tenho estado sempre a defender que nós, se queremos ter um Estado forte, temos que investir na família, porque, aliás, a família é a primeira instituição do Estado. Se nós não fazermos uma aposta séria nas famílias, nós nunca vamos ter um Estado forte como se quer. Porque o indivíduo, e o Dr. Vuns falou muito bem a questão do indivíduo, quando lhe é confiada uma responsabilidade, deve colocar sempre os interesses da nação acima de qualquer interesse, mas essa atitude o indivíduo vai aprender na família, não roubar, não furtar o bem do outro, ter amor ao próximo, o valor da solidariedade. Se nós, na família, já vivemos a crise do diálogo, não dialogamos, pais e filhos não dialogam, vai ser muito difícil as pessoas, na verdade, terem esse orgulho nacional, esse patriotismo que se quer. Hoje temos estado a ver jovens que ultrajam, ofendem figuras históricas, porque uma das características do patriotismo é a forma como nós preservamos aquilo que são os valores dos nossos antepassados. Porque isso é que nos cria a identidade. Isso é que vai nos ligar à nação, ao país. Então nós temos que primeiro fazer um investimento sério na família. Os pais precisam dialogar mais com os filhos. Muito bem. Os jovens precisam dialogar mais com os mais velhos. Os mais jovens ou os jovens precisam dialogar mais com os mais novos. Porque senão nós vamos continuar a ter uma sociedade onde
há cada vez mais, as pessoas olham mais no individualismo, porque nós estamos a ter uma sociedade cada vez mais individualista, não pensam no próximo, não pensam na nação, pensam mais nos seus interesses particulares, que isso é perigoso para a nação. Por isso que é importante nós, antes de qualquer solução que nós queremos dar à questão do patriotismo, temos que olhar na família, porque é de lá onde o indivíduo sai, o político, o sociólogo, o economista que vai gerir amanhã as finanças do país, vai ser na família. Se ele na família já não lhe é ensinado os valores do amor ao próximo, os valores do respeito aos mais velhos, do respeito à história do país, obviamente, quando lá chegar, também não vai respeitar, vai fazer sempre as coisas pensando sempre no individualismo. Sim, senhor. Bom, Dr. Laurindo, eu queria elevar esse conceito de orgulho nacional para um nível maior. Qual é a responsabilidade, por exemplo, já se tocou um bocado, mas queria relevar isso, qual é a relevância dos políticos na formação do orgulho nacional? Isso, os políticos têm um peso nisso? Eu não diria na formação, diria mais na transmissão. Perfeito. Na transmissão. Sabe porquê? Sim. Quando nós falamos de orgulho nacional e quando eu dei o conceito de orgulho nacional e falei da relação de pertença, há uma outra dimensão do orgulho nacional. E esta segunda dimensão é a dimensão que se enquadra na lógica da dádiva à troca. Ou seja, o cidadão, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua função, ele cria expectativas sociais. Sim. As expectativas sociais são a janela da vida. É aquilo que te dá sentido à vida do cidadão. Se você quiser matar um cidadão, retire-lhe a capacidade de sentir prazer e de ter expectativas. Mas as expectativas sociais só são realizadas quando há uma resposta social. E quem tem a obrigação de dar respostas sociais a estas expectativas é o governo, não digo o Estado, mas são aqueles que governam. Aí entram os políticos. Em termos mais simples, qualquer jovem quer ter um emprego, um trabalho, quer ter transportes, quer ter saúde, e ele cria expectativas que há de ter isso. E o Estado tem que ter a obrigação de dar ao mínimo, para que não hajam grandes constrangimentos, este tipo de valores, ou este tipo de ações sociais. Porque a ação política enquadra-se numa dimensão praxeológica. Ou seja, ela deve estar ligada à realização dos sonhos do cidadão. Não de todos os sonhos, mas dos sonhos básicos do cidadão. Ao contrário da educação, que tem uma dimensão axiológica, que é educar o cidadão para o transformar num bom cidadão. Lógico, quando o cidadão não encontra estas respostas, o nível de orgulho nacional pode baixar. E isto é muito comum hoje nos jovens, porque o jovem pergunta: a pátria não me dá nada. A pátria não pode só pedir de mim. A pátria também tem que me dar alguma coisa. E aqui entra a questão do político e do patriotismo. Hoje em dia, a dimensão do patriotismo não pode ser apenas feito a nível da palavra. Tem que ser feito a nível do exemplo. O que é que eu faço para que o outro sinta que, na verdade, eu sou patriota? Isto é fundamental. Porque muitas vezes, principalmente quando chegamos nas fases comicieiras, ou seja, na época dos comícios, porque o discurso sobre o patriotismo é um discurso político, é um discurso político. Nesta fase nós vemos pessoas que gritam muito. Mas a história nos ensina, não o fato de você gritar muito, que é mais patriota do que o outro. E depois também é necessário perceber, aqui nesta lógica do patriotismo, que ninguém tem o direito de exigir mais ao outro quando ele próprio não faz efeitos positivos da pátria. Porque a relação entre o patriotismo e o orgulho nacional não é linear. Eu posso ter orgulho pela pátria, mas não ser patriota. Porque eu aproveito-me da pátria, construo um conjunto de bens
é o caso da corrupção. Eu vou valer-me da minha posição para conseguir um conjunto de bens. Eu sinto orgulho por aquilo que consegui. Mas o fato de ter ofendido a pátria utilizando a corrupção, eu não estou a ser patriota. Não é? Então, os políticos têm uma grande responsabilidade na transmissão destes valores da pátria. Porque, na verdade, tudo o que é grande não é necessariamente bom, mas tudo o que é bom é necessariamente grande. Muito bem. Eu vou agradecer a presença dos nossos convidados aqui nos nossos estúdios. Durante pouco mais, ou quase uma hora, tivemos aqui uma conversa amena sobre esta problemática do orgulho nacional. Por isso, nós nos despedimos aqui e contamos voltar numa próxima oportunidade. Mas antes de me despedir formalmente, queria saber se alguma coisa ficou por dizer. Eu gostava de passar a palavra para cada um, num minuto, resumir aquilo que ainda não disse. Eu penso que num debate desta natureza, o essencial foi dito. O essencial foi dito, sim, senhor. Foi dito o essencial. Não, eu talvez ia fazer um apelo, e hoje as redes sociais têm cada vez mais influência na vida das pessoas, das famílias. Sobretudo hoje temos a chamada geração alfa, não é? Que é a geração da internet e das redes sociais, que cada vez mais tem estado interativa na internet e que acaba bebendo outras experiências de outros países, de outras realidades, mas é preciso que nós, enquanto pais, enquanto família, saibamos mais conversar com os mais novos, tenhamos formas de instruí-los, sobretudo, na utilização das redes sociais, porque essa geração é a geração que vai nos suceder e se nós não criarmos valores a essa geração, vai ser perigoso, porque essa geração alfa é a chamada geração que tem muita informação, pouco conhecimento. Então, nós temos que legar alguma coisa boa para as futuras gerações. De facto. E a falta de patriotismo pode inibir que as futuras gerações também recebam um bom legado. Sim, se nós não ensinarmos essa geração aquilo que é a nossa história, e eu tenho estado às vezes a insistir que nós precisamos ter filmes, produção de filmes sobre a nossa história do país. A história do país, a história do conflito armado, a forma como os nossos mais velhos se entregaram na luta para a independência. Isso é muito importante porque isso também traz o orgulho nacional. Isso vai instruir os jovens a enfrentarem os vários desafios que o país enfrenta. Passo a redundância. Então é muito importante esse diálogo geracional. É verdade. Durante muito tempo havia um slogan, um só povo, uma só nação. Isso é orgulho nacional ou não é? Já para fechar mesmo. O mais velho da me permitir, aspectos muito fortes que o Dr. Laurino tocou, que eu penso que não devem passar despercebidos. Por isso é que eu concordei que o essencial nós passamos. Tanto a capacidade das pessoas beneficiarem das posições para fazer as coisas más e não olhar para o benefício dos outros. E o que o Dr. Laurino falou é muito forte. Se hoje estamos nessa situação, tanto e ainda continuamos a ter pessoas com este posicionamento, que ao fim e ao cabo vão degradando a própria imagem do país e a situação socioeconômica do país, porque efetivamente servem-se dos bens públicos, dos cargos públicos, das posições, e sem efetivamente ter o amor à pátria. Por isso daqui, inicialmente eu disse, tanto o amor é que acaba por salvar, muitas das vezes, aquilo que é a nossa condução, a nossa própria função, o pouco ou muito que eu tenho, sem olhar efetivamente no meu próximo. Tanto nós esquecemos muitas das vezes, mesmo sendo políticos ou não, que eu posso ter tudo, sou próximo da minha casa. Pois depois que eu saio da minha casa, da minha área de jurisdição, eu encontro as situações menos boas. Então, é preciso ter o básico e o pensamento
positivo, no sentido de que as ações boas ainda é de facto boas. Portanto, aqui no combate à corrupção, a própria impunidade de eu fazer tudo e nada me acontecer, deu serviço da minha posição e eu sei que eu vou fazer e tirar benefício e nada vai me acontecer. No final do dia, portanto, as ações menos boas, quem vai pagar somos todos nós. Portanto, e quem tiver a posição de corrigir esta mesma situação, depois acaba sendo mal compreendido pela própria sociedade e aí os maus passam a ser bons e que, não beneficiando para todos, vão tendo aquela cultura, e eu subscrevo o que o Dr. Laurindo disse, que é uma realidade muito triste, que eu vou retirando as coisas, mas vou prejudicando o meu próximo. Muito bem. Então, o nosso tempo terminou. Durante este período, nós conversamos com o sociólogo Laurindo Vieira. Obrigado por ter estado cá entre nós. Conversamos também com o Dr. Eliseu Vuns, que é economista. Obrigado por ter assistido ao nosso convite. E falamos com o politólogo Benjamin Dunda. Muito obrigado por ter vindo. Bom, nós fechamos aqui mais uma presença e hoje falamos sobre o orgulho nacional. Por isso, caro telespectador, espero que tenha acompanhado esse nosso debate e que tenha realmente tirado algumas ilações para si. Bom dia, boa tarde, boa noite.